Sou engenheiro de produtos da Smart Cabinets. Esse é um vídeo importantíssimo, com vários segredos reais da engenharia de produtos, utilizando a plataforma Promob. Fique conosco, vamos ver na prática, vamos mostrar por dentro e um desafio super importante: criar do zero a biblioteca mais avançada de qualquer plataforma, não importa qual sistema, se plugin de SketchUp, se plataforma própria, sem usar fórmulas. Será que isso é possível? Será que é possível revolucionar o Promob? Vamos ver na prática e vamos ver juntos. Olá, vídeo longo, mas valiosíssimo para o seu conhecimento. Vamos conceitualizar algumas coisas aqui antes de a gente ir ali para a plataforma na prática e mostrar por dentro mesmo como criar a biblioteca mais avançada de todos os sistemas disponíveis no mercado sem usar nenhuma fórmula. Será que a gente consegue isso? Vamos dar uma olhada. Conceitualizando design e engenharia. Engenharia não é... vamos sempre ir para um móvel, né? Não é medidas, não é padronização. Engenharia é informação. Quando o engenheiro desenvolve algo, ele está desenvolvendo algo que vai se comunicar com o usuário e se comunicar com a produção, com a máquina ou com qualquer outro. O exemplo de um carro, lá você tem um painel onde tem informações, temperatura do motor, nível do combustível, velocidade. A engenharia foi desenvolvida para te dar essa informação. Você faz o melhor uso dessa informação. Então, o que nós oferecemos é a engenharia. Você entra com o design, com a arquitetura. Não há necessidade de você ser um engenheiro da NASA para criar sua própria biblioteca, mas criar uma biblioteca padrão seria brincadeira de criança. Nós estamos falando em você criar a biblioteca mais avançada do mercado global sem fórmulas. E isso é possível com a nossa engenharia. E como funciona a questão comercial disso? Nós não vendemos a nossa engenharia. Nós disponibilizamos para você, de graça. Então, se você for fabricante e você tiver um produto chamado Promob Catalog, você naturalmente pode usar a nossa engenharia, porque o nosso faturamento ocorre sob a sua demanda de fabricação. Existem 4 elementos nos projetos que são orçados em unidades de centavos ali, 10 centavos por peça, 10 centavos por laminação, 3 centavos por furo, 35 centavos por rasgo, rebaixo, operação. Somente. E o Promob vai estar o tempo todo te mostrando este valor. Normalmente, vai representar menos de 0,5% da sua venda. Algo em torno de 1% do valor de compra da matéria-prima. Qual a vantagem deste modelo de trabalho? Você ganha de graça a nossa biblioteca e ganha também as atualizações, o crescimento dessa biblioteca. Então, conforme você vai trabalhando conosco, vai fazendo feedback, solicitando ainda mais opções, isso naturalmente acontece. Então você não compra uma biblioteca e fica com ela congelada e tem que desenvolver ela. A máquina nós fornecemos. Vamos fazer uma analogia bem simples, tá? Se nós imaginarmos videogames, por exemplo, antigos, bem antigos, lá da década de 80, tá? Nós tínhamos então o Atari, nós tínhamos o Nintendinho, o Super Nintendo, o Mega Drive e tal. O que é cada um desses? São plataformas, né? E lá você botava o cartucho e lia um determinado jogo. A prática aqui é a mesma coisa. O Promob é o console, a plataforma, e nós somos a fornecedora third party da
cartucho. Você escolhe qual cartucho ler. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Mesmo nessa história, nós temos lá a Atari, que hoje em dia praticamente não existe mais. Ela era a fornecedora, a holder da plataforma, mas também criava seus próprios jogos. Você podia comprar os jogos que a marca Atari. Bota o cartucho lá, Atari. Mas a melhor desenvolvedora no tempo da Atari era uma third party, a Activision, que existe até hoje e muito, muito forte. Comprada recentemente pela Microsoft. Então, no Super Nintendo, existia a poderosa Nintendo criando seus jogos, mas existia uma pequena empresa chamada Harryware, britânica, que fazia jogos muito melhores do que a Holder, do que a Principal. Aconteceu no N64 também. Os jogos mais bonitos, mais tecnicamente evoluídos, eram da third party, eram os jogos da Rare, e não necessariamente os da Nintendo na questão gráfica, da questão técnica. Por óbvio, cada um tem a sua característica e cada um tem um design. E é isso que acontece aqui com relação à empresa Promob. Quando existiu o Promob 4i, eles desenvolviam as bibliotecas de cada um conforme sua solicitação. Lançado o Promob 5, que é o atual, posteriormente foi lançado um editor das bibliotecas, que é o Promob Catholic. Beleza. E muito tempo depois foi lançado, então, o seu próprio jogo, o seu Promob, com uma biblioteca chamada Start. Nós trabalhamos no modelo Estúdio, o primeiro. Ou seja, todo lá no site que você vê Estúdio são desenvolvidos pelos próprios third parties. Cada um faz a sua biblioteca como bem desejar. Enquanto que aqueles que têm lá o carimbo Start Studio ou Studio Start, enfim, na verdade pegaram uma biblioteca já pré-pronta. É só para adiantar o caminho. E depois nós lançamos o Promob Studio 3D Express, que é um multiplataforma e tal. E 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos depois, foi lançado o Promob Maker. Promob Maker, o nome, Maker, parece que você desenvolve. Mas não, você configura, está dizendo ali nos vídeos de divulgação e tudo mais. Só que na prática, ele é a biblioteca Start, terceirizando a configuração da biblioteca para você. Só isso. Mas mesmo assim, a curva de aprendizado é bem alta. Cabe a você olhar, ver qual biblioteca lhe atende mais. As suas necessidades comerciais. Porque industriais, fabricação, aí entra a engenharia. E essa é a parte mais fácil. Sinceramente, é a parte mais simples. O grande problema, na minha opinião, na opinião da Smart Cabinets, é comercial. Então, nós vamos ter que trabalhar aqui agora, mostrando na prática, o que nós oferecemos. Só que eu preciso dar 3 conceitos para vocês que embasam a nossa engenharia e conceitualizam aquilo que a gente oferece. Primeiro conceito mais importante, esqueçam definitivamente módulos. Não se trabalha módulos. Essa lógica do módulos foi muito legal lá quando surgiram as lojas exclusivas de mobiliário. Eu comecei em Todeschini, né, franquias. E agora isso já passou. Não se trabalha mais com questão módulos. Segundo, esqueçam configurador de dimensões. Talvez quem lida com estúdio, ele não tenha tanto uso, mas quem lida com bibliotecas que foram feitas com a lógica Start ou Maker, tem que tempo trabalhar naquilo ali. O Plus também, nossa, 100%. Esqueçam. E terceiro, mais importante, questão visual. Visual e acessibilidade para o usuário é o item mais importante de qualquer plataforma, de qualquer biblioteca, e não só no nosso ramo de imobiliário. Porque lembre-se, o que é uma plataforma? Por que você cria uma biblioteca? Porque você quer colocar os seus produtos à venda, a sua fábrica à disposição do usuário e o usuário fazer a compra. Então, esta comunicação, ela tem que ser
muito facilitada, porque o nível de usuários vai variar demasiadamente. Então, agora, vamos olhar na prática. Conceitualizando, estamos aqui, promove Catalog, e mostrando a nossa biblioteca. Eu abri ela numa versão um pouquinho mais antiga para a gente ter coisas para desenvolver aqui. Lembrando que o desafio é criar uma biblioteca ali própria com a melhor possibilidade de design possível do planeta, tá? E não usando fórmulas. Lembrando, aqui nós estamos falando de criar, cada um pode criar o seu. Quando você trabalha com a nossa biblioteca, essa aba aqui, ó, módulos, né, ela não são módulos. Vocês têm que olhar elas como templates, como sugestões de uso. Se você vai usar essa aba ou não, é uma opção sua. Se você tem o problema que quer ocultar a aba, criar a sua própria, não tem problema, porque nós estamos fornecendo o motor. E agora que começa a vir a brincadeira. Então eu deixei aqui uma aba bem mais curta para poder mostrar na prática, que é banhos e lavanderias. Já deixei as fotinhas prontas, né, para ficar mais bonitinho, toda arquitetadinha ali. E o desafio é criar todas essas abas aqui, tá? Sem usar fórmulas. Então, cadastro. Módulos. Lembrando, você não precisa virar um engenheiro de entender a biblioteca, como é que se cria. Porque aqui um breve conceito. Deixa eu voltar para a câmera aqui. Um breve conceito. Se você compra um carro, a parte de engenharia, motor, controles, tração, toda você recebeu pronta. Eventualmente, você pode levar no mecânico para fazer uma modificação, uma correção, um ajuste. Quem vai fazer é o mecânico, você não precisa aprender mecânica. Você pode entender pequenos detalhes ali para perceber, ótimo, mas você não precisa ir atrás disso. Agora, lembre-se, o carro é seu. O que você quer fazer com o seu carro? Eu quero trocar as rodas. É fácil. Eu quero adesivar, envelopar, tunar, botar LED. É isso que é o nosso conceito. Então, motor, Smart Cabinets. Engenharia, Smart Cabinets. Design é seu. Conceito comercial é seu. Voltando aqui. Então, uma aba bem básica aqui, aquela aba planejados, né? Lembrando que talvez para alguns que nunca viram o Catalog por dentro se assustem um pouquinho, mas nada mais é do que abas como se fossem pastas no seu computador. Então aqui, banhos e lavanderias, temos duas subpastas, inferiores e superiores, aéreos, articulados e tal. Então, nós vamos aqui destrinchar, né? O que é o módulo em si, vamos dizer, a sugestão de uso? É uma identificação, no qual a gente dá um ID aqui, um arquivo para salvar. Literalmente, qualquer nome que estiver aqui é válido. A forma como a gente quer se comunicar com o usuário, dizendo, olha, vai ter a largura primeiro, depois essa frase aqui, aéreo, banho, nicho. Não tem fórmulas. Não precisava nem ter o largura ali, mas o largura é bonitinho. E aqui a descrição. Descrição, aéreo planejado. Ótimo. Vamos na aba dimensões que você quer dar para esse móvel. Ele entra na tela com 300, a altura dele vem lá do padrão que o usuário pode escolher, porque ele quer trabalhar os banhos na superior altura, qual é a profundidade padrão que ele trabalha. E aqui, é o seguinte, qual é o mínimo desse móvel, máximo, mínimo de altura, mínimo de profundidade. Máximo de largura, máximo de altura e máximo de profundidade. Aqui, eu estou usando um atributo perguntando, bom, a minha CNC fura até qual profundidade? Então, esse vai ser o limite dos móveis. Todas as dimensões de qualquer coisa na nossa engenharia têm as mesmas dimensões, muda a sugestão de início dela. Mas qualquer móvel sugestão vai ir para as medidas máximas possíveis que as chapas aceitam, ou, em alguns casos, topo a topo, ou quando tem base ali para roupeirões e tal, tudo certo. Então, voltando ali, aqui embaixo, existe aqui, ó, valores propostos, que é para a gente ter um menuzinho para o usuário poder escolher qual. Se eu quero criar a biblioteca de uma forma modulada,
padronizada, eu vou descrever quais medidas eu quero comercializar e aqui embaixo eu vou dizer, olha, somente propostos nas medidas que eu quis colocar. Não é o nosso conceito na sugestão de uso. Então, normalmente, uma biblioteca seria feita com agregados. Muitos agregados, fórmulas, e um morre para abraçar outro e tal. Praticamente dá um nó na cabeça. Voltando ao nosso conceito, queremos criar a biblioteca mais avançada do planeta sem fórmulas. Então, agregados, literalmente, ó, aqui eu esqueci de limpar, porque era a biblioteca velha, né? Ó, não usa-se nada. Tem aqui um ícone, uma instrução dizendo reprocessar, que é para facilitar. Então, toda essa inutilidade aqui, nós vamos limpar, porque não precisa. Até bom vocês verem como é que é. Isso aqui era um conceito antigo, o conceito que, infelizmente, nos treinamentos da Promob, a gente tem. Então, o que acontece é, se você quer ser fabricante, você tem dois caminhos. Você pode ir lá, comprar o Promob Studio com uma biblioteca Start e não personalizar, ou um estúdio com biblioteca Start mais um Cato, que sai um preço muito surreal, ou você pode, vamos aproveitar o embalo aqui, simplesmente comprar um estúdio sem absolutamente nada, comprar o Catuli e simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V das nossas atualizações da engenharia, da biblioteca. Lembrando que tudo aquilo que você criar é local, está na sua publicação. Você mantém. É só criar uma aba própria lá, eventualmente ocultar, então, as nossas sugestões, porque a gente manda os templates. Quer usar, quer botar para os seus usuários? Pode botar. Caso contrário, não. Né? Opa. Sim. Então, só para a gente não perder muito tempo, eu vou pegar só esses de baixo. Eu realmente deveria ter percebido que tinha ainda essas estruturas amarradas. Tanto está em vermelhinho, porque nessa base aqui já não existe mais, né? Então, nós vamos limpar. Só aqui eu estou limpando, mas na prática nem deveria estar sujo. Pronto. Então, garantindo que a gente não tem absolutamente nada dentro, nós vamos para ele. Então, nós temos aqui um aéreo nicho. Aqui embaixo, no caso, você tem a seguinte opção: módulo ou módulo pelo construtor de armários. Ok, então nós vamos construir um template aqui que vai vir para a tela. Aqui, vários X, porque eu não tiro foto das estruturas de trabalho, tá? Justamente porque elas não ficam disponíveis para o usuário. E vou escolher, olha, eu vou fazer um aéreo banho, então eu vou fazer um aéreo. Nessa janela super simples, vamos entender o quão simples são as nossas opções, mas o quão avançados elas ficam depois. Nós temos, então, a aba estrutura, que é mais ou menos dizendo, que largura vai vir e tal. Esqueça essa informação, ela praticamente não tem utilidade. Em raríssimos casos, nós vamos digitar ali alguns tamanhos para, na hora de criar o móvel, tá mais ou menos proporcional ao que a gente quer, mas não tem utilidade nenhuma. Nós vamos dizer que o usuário pode alterar os vãos conforme ele quiser. Estamos criando aqui para o usuário, não estamos criando o projeto. Mas entendam que essa ferramenta é a mesma ferramenta que qualquer projetista hoje para móvel usa. Aqui embaixo, nós temos as duas possibilidades de divisórias. Divisórias de vão estruturais. Então eu tenho ali ela cortante, ou seja, ela corta só o fundinho. Se eu deixar ela aqui, se eu aplicar, ela vai cortar o fundo ali, mas ela fica por dentro. Já a componível, ela vai cortar como se fosse uma serra, ao eixo aqui, daí o vão que você der, mas ela vai cortar, interromper base, interromper fundo. Com isso, nós estamos falando que essa é a evolução da forma componível de fazer mobs e não naquela história de encostar uma lateral na outra. Mas eu não uso para sugestão isso. Então eu vou essa sempre, não importa qual estrutura você escolher, o usuário escolher, ele vai ter exatamente isso. Lembre-se da questão da curva do aprendizado. Fica muito fácil para ele conseguir aprender a usar esta biblioteca, porque são sempre os mesmos elementos nas mesmas posições, com frases curtas, sem complicar nada. Então, eu agora vou na segunda aba, que é a mais importante para nós nesse momento, chamada divisões. Verticais e horizontais, por óbvio.
Porém, nós estamos falando aqui, ó, nós temos a divisória, ou seja, essa divisória é aquela que vai alinhar na frente da caixa, ou a recuada. Conforme eu recuo de prateleira, ela vai recuar lá. Então, eu quero uma divisória que coloque ali. Divisórias vão ter furações conforme a caixaria. Neste caso, eu estou com aéreo nicho lá, só com prateleiras, então não preciso de divisória. Na horizontal, eu tenho uma opção em todas as estruturas, em todas, não importa qual, uma prateleira. Ah, o cara quer prateleira? Coloque prateleira. Ponto. Não tem aquela história de recuo, isso, aquilo, aquele outro. Não, é uma prateleira, nada mais, nada menos. Na questão divisórias, que lembrando elas vão ter a furação, é um espelho da vertical. Divisória horizontal, alinhando com a frente da caixa, divisória recuada, ela é dentro da caixa. Uma divisória vão, que existe ali na vertical também, é meramente para criar uma divisão aqui que não gera uma peça, mas gera um alinhamento para a gente trabalhar. Lembre-se, eu falei que eu tenho uma prateleira só para o usuário. No caso aqui, que eu quero colocar duas prateleiras de sugestão entrando para a tela inicial, eu tenho uma aba especial chamada construtiva. Porque a construtiva, ela consegue fazer uma coisinha que é, essa prateleira é uma prateleira, ela não é uma divisória, então ela não vira vão para frente, e esse é um problema. Porém, aquela história, se usar um ou se usar outro, não faz diferença. No projeto o efeito é o mesmo. Porém, para nós, quando criarmos a estrutura a ficar à disposição para o usuário, nós usamos sempre a construtiva, porque ela tem umas instruções diferentes. Então, só que eu vou usar inserção múltipla, né? Porque são dois ali. E aqui na prateleira, eu vou usar, ó, a construtiva e dois vãos. Essa é a sugestão. E pronto. Sério? É isso? Cadê as fórmulas? Mas vamos lá. Vamos matar essa aba inteira e vamos botar no 3D. Agora eu quero um que vai ter duas divisões. Então, módulo, construir, aéreo. Ok. Ele pode alterar vão, divisão. Eu quero uma divisória no meio. Agora, vai ter que ser múltipla, né? A prateleira eu vou usar a construtiva para a sugestão do usuário. Ele pode usar qualquer uma quando estiver no ambiente. Duas prateleiras. Duas prateleiras. Ok. Agora, um aéreo com uma porta. Módulo, construir. Aéreo de novo. Agora, pode alterar vãos para ficar uma porta só. Aqui eu vou redimensionar, eu uso múltiplos de 500, aí fica ótimo. Vou fazer as divisões. Ele tem 470, então acho que uma só horizontal fica bom. Ó, fica vãos de 2. Clica e segura e escolhe, ó, todo esse espaço aqui eu quero botar uma porta. Então, aba portas. Aqui, então, chegamos na terceira aba, que o usuário sempre vai ter acesso lá. Todas as portas possíveis de qualquer estrutura vão estar aqui. Todas, se eu quiser misturar, porque tem as inferiores, de armários, conforme o caso. Sempre conforme a estrutura inicial que ele está pegando, a primeira opção vai ser, se ele está no aéreo, vai vir primeiro as superiores, aqui como sugestão. Se ele está no inferior, vai ser primeiro balcões. Se ele estiver num roupeiro, vai ser primeiro armários. Mas ele pode recompor como ele quiser. Então, por exemplo, uma porta seria, está pronto. Agora, duas portas. Módulo, construir. Aéreo. Sempre eu digo que pode alterar vãos. Divisões aqui, eu vou botar uma prateleira inserindo de inicial, portas, clica, segura, ó, duas portas, sozinho. Ok. Agora, um pouco mais desafiante, 3 portas, beleza? Então, construir, aéreo, ok. Pode alterar vãos. Aqui uma dica, eu coloco como 1,20 para poder chegar na proporção da divisão, porque quando ele reeditar isso aqui, eu quero que a proporção das portas se mantenha. Então, 1,20. E aqui eu já sei que o número mágico, né, é um cálculo idiota, mas 775, isso aqui dá proporção. Agora eu vou botar horizontal aqui uma prateleira e vou colocar aqui uma prateleira. Aqui nesse vão eu quero uma porta invertido, isso aqui é que nem usuário, ó. Ok, vou desmarcar, selecionar esse vão, duas portas. Percebam já aqui um detalhe, que as portas vão ficar parciais, então ele já mostra que naquela cor madeirada, o lado direito é dobradiça de recobrimento total. E no lado esquerdo, essa porta já vai ser dobradiça de recobrimento parcial.
Então, insiro ali, pronto. Agora, o 4. Consultor, construir, aéreo. Eu vou aumentar um pouquinho, sei lá, 1.600, 1.500, tanto faz. Deixa eu alterar aqui. E vem aqui, ó, divisão, uma divisória, horizontal, uma prateleira, uma prateleira. Seleciono isso aqui, portas, 2 portas, aqui, aqui. Ok. Vamos dar uma olhada? Eu já vou chegar nos nichos, tá? Não vou pular, não. Então, agora nós vamos ver a biblioteca mais avançada do planeta em opções em design. O que nós criamos lá? Nós criamos na aba banho e lavanderia, superiores, nós criamos esses móveis aqui, ó, os que estão marcadinhos ali. Então, vamos pegar um aéreo aqui, 2 portas, e puxar para a tela. No momento que eu puxo para a tela, eu tenho aqui, então, a forma consultiva. Vamos abrir ele, sugerida já, prontinha para o usuário. Até aí, parece uma biblioteca como qualquer outra. Posso redimensionar, fazer aqui, sei lá, 1 metro. Vai redimensionar. Mas, se o usuário quiser agregar, configurar, mudar, ele pode vir aqui. Lembre-se, ó, aquilo que nós criamos lá, sem fórmulas, é exatamente o mesmo. No momento que ele aprender este menu aqui, bem, e não é difícil, é o mais claro possível, ele cria qualquer coisa. Mas lembre-se, a gente é um pouquinho mais avançado do que isto. Lembra? Então, o primeiro alicerce foi, não existem módulos, são templates, são sugestões de uso para o usuário. O segundo é configurador de dimensões. Não utilizamos. Eu quero recompor isso aqui, eu quero mudar. Não utilizamos o configurador. Porque o configurador de dimensões nada mais é do que um menu. Os nossos menus são modelos dinâmicos. Então, nós temos aqui, ó, modelos. Sempre super organizado por ordem, bem fácil de entender. Curva de aprendizado. Divididos os modelos em configurações, acabamentos e componentes. Não existe aquela história de linha essa, linha aquela, ou coisa assim. Não, é sempre o mesmo. E sempre a posição das opções do menu é a mesma. E os menus disponíveis para o usuário, você define. Então, existem outros detalhes em outro vídeo. Se eu seguir aqui, vai explicar muita coisa. Nós vamos falar hoje de configuração, de engenharia, não de opções de orçamento, que a gente orça meia chapa, chapa inteira, metro quadrado, fita por rolo, individual por branca, madeiradas, altas, baixas, super altas. A gente faz um horror. Relatórios, então, de produção é fantástico, sem usar plugins, né? Sempre com só o menu de orçamento. Mas não vai ser o foco hoje. Pulando a etapa frentes também, que é 500 mil opção para o usuário, vamos pensar aqui, ó, estruturas, tá? É um menuzinho um pouquinho diferente, ó, que ele abrange caixa, espessuras e fundos. E aqui foi criado por nós uma função chamada aplicar, que é uma economia de processamento, tá? Porque normalmente eu teria que entrar lá no configurador de dimensões, escolher as opções que eu quero, me achar naqueles menus e tal, e marcar no cantinho lá, aplicar nos móveis existentes, ou nos selecionados, aplicar e esperar. Não, então eu transferi aquela função para cá. Qual é a vantagem? A vantagem da função aplicar aqui, no ambiente 3D, é que, sabe aquela coisa de projeto antigo do Promob salva erros? O que é salvar erros? Se você desenhou um móvel de uma forma errada, com uma base errada, uma folga errada, uma coisa assim, aquelas fórmulas loucas, mesmo que você corrija, projetos que já tinham sido feitos com aquele erro vão permanecer com esse erro. E dessa forma aqui não. Se eu mudar, olha, troquei minhas ferragens, a partir de agora estou pegando de outro fornecedor, então a marcação é diferente, ok, isso é simples, mas as folgas são diferentes, os ajustes são diferentes. Simplesmente dessa fórmula aqui, dessa forma, qualquer coisa que o usuário tenha projetado, não importa quanto tempo atrás, quando entra para a tela, ela é reprocessada conforme as fórmulas atuais. Então, sempre o projeto vai estar em coerência com aquilo que a última versão que você liberou da biblioteca está operando. E nem precisa o cara clicar aqui em aplicar, simplesmente vai reconfigurar. Então, por que dinâmico? Aqui em caixas, por exemplo, tá?
todas as nossas funções de construção estão aqui. Então, esse menu aplicar, ele abrange esses itens que estão dentro aqui. Quais são as opções aqui, né? Então, eu vou sempre botar aqui na janela de desenhos, que fica mais fácil de mostrar. Então, eu posso ter a minha caixa normal, clássico. Clássico é a espessura que você escolheu para a caixa vale para a lateral e para a base. Dinâmico quer dizer que a espessura que você escolheu para a lateral, para a caixa, para a estrutura, vale para a lateral. E a espessura que você escolheu para o interno vale para as bases, para as prateleiras e para as travessas, enfim. Então é dinâmico. Eu consigo ter, então, digamos que eu quero fazer closes com laterais engrossadas de 25, por exemplo, e todo interninho em 15. É a dinâmica. Então aqui eu quero inverter ou fazer misto. Só a parte de cima inverte a base e a outra aqui. Então, eu vou fazer um teste. Ó. Vou deixar invertido aqui. Dei OK. Não fez absolutamente nada no ambiente 3D ainda. Por quê? Porque esse menu aqui, eu posso escolher tudo que eu quero, e quando eu tenho inferiores eu vou ter mais opções aqui de travessas, né, que é necessário. E só no momento que eu terminei de escolher as opções, eu mando aplicar, ou eu edito, ou eu entro no construtor de armários dele mesmo e tal. Quando ele voltar, ele reconfigura para aquelas opções, para não ficar gastando a cada clique que você faz aqui, ficar gastando processamento. Então, vamos pensar aqui, ó, espessuras. Vamos lá. É bem simples e autoexplicativo. Qual caixa você quer trabalhar, 18 ou 25, e qual interno você quer trabalhar, inclusive 30 e tal. Não vou nem perder tempo com isso aqui agora. Fundos. Então, o básico dos fundos é, eu quero aplicar no rasgo, eu quero no rebaixo, eu quero que ele seja externo, né, parafusadinho por trás, ou sem fundo. Esse é o básico. Lembrando, esses menus são só menus. Você bota as frases que você quiser, as imagens que você quiser, e o formato do menu que você quiser. Porque agora eu vou clicar na aba avançado e vai assustar um pouquinho. Mas é porque aqui eu tenho que mostrar tudo que é possível oferecer ao usuário. Não que você precise deixar essa opção do menu visível para o usuário. É simplesmente ocultar. E renomear, eventualmente, usar outra forma de se comunicar com o usuário. Então, na avançado, nós chegamos em eu tenho o sentido do linheiro horizontal, vertical ou o sem fundos. O sem fundos eu posso fazer o clássico, que era o mesmo daqui, né? Ou com apoios verticais na espessura de 15, apoios de 18, apoios de 25, reforços, travessas de forma horizontal conforme a bitola e régua, aquela régua de encaixe, 45. Tá? Nos horizontais e verticais vão se espelhar. Então, horizontal. Qual chapa? 3, 6, 15, 18, 25. E daí as espessas. 15, digamos que embutido, 18 embutido ou 25 embutido. Não importa qual fundo. Não precisa estar para o usuário, mas eu tenho que mostrar aqui que faz, né? Então, se o fundo for embutido, eu tenho a opção sem nenhuma furação, só encaixando por dentro. Ou com suporte cantoneira, vai ter um recuozinho atrás para botar a cantoneira Zamac ali. Ou literalmente com furação. Vai furar os 4 lados para prender em base, lateral, travessas. Vamos pensar nos 6 milímetros, então. Aí eu tenho ele com rasgo, com afastamento traseiro de 15, afastamento de 18, afastamento de 25. Fernando, eu trabalho com afastamento de 9, que eu uso aquelas bolachas de apoio. Não importa, isso é uma opção lá do menu de modelos, tem uma variávelzinha dizendo, olha, qual é o afastamento? É um número. E aqui eu estou escrevendo uma frase para dizer como eu quero mostrar o menu. Não importa. Mas o meu rasgo tem que ser 6.5, 6.7, 7.2, conforme a ferramenta que você tem. Também, lá no menu, está perguntando qual é a largura efetiva de operação. Porque essa largura efetiva, ela vai somar com o recuo, e assim ter o recuo certo das prateleiras internas, ou divisórias internas, enfim. Então, eu posso aqui também mesclar, ter rasgo, e lembre-se aquelas dos fundos, eu posso botar fundos com apoios, né, verticais, com rasgo, reforços horizontais, com réguas 45, que é um uso muito efetivo, no rebaixo ou externo. Quando a chapa é 15 ou mais espessa, então, a gente acrescenta a opção de rebaixo e externo lá. Acrescenta o fato de ter exposto, então esse fundo está por trás, mas vai laminar os lados para a gente, não é cru, porque ele está exposto. Então, quando a gente fala que a chapa é 15 e o rasgo
e é rasgo, quer dizer que ele literalmente vai abrir um canal ali para uma chapa 15, conforme que você configurou lá, se vai ser 16, 16.5, 15.5, não importa. E isso vale para qualquer uma aqui. Mas vamos fazer umas coisinhas mais simples inicialmente para não assustar. Ok, eu quero rebaixo, tá? Então, o que eu optei aqui? Ó? Eu quero inverter e quero que o fundo seja 6 milímetros no rebaixo. E aí sim, é que daí, ó, tem aqui o aplicar aqui, quebra a janela aqui, mas é só... Ah, agora ele veio para o lado certo. E mando aplicar. Ó, ele vai reconfigurar aqui, tá? E nós vamos tirar a camada parede e vamos ver por trás. Ó, rebaixadinho. Aí veio o quarto alicerce oculto da nossa biblioteca. Visualização gráfica 3D. Nós precisamente representamos no ambiente 3D cada mínimo detalhe de como será fabricado. Então, você literalmente vê aqui, ó, qual é a forma construtiva. Então, uma conferência de projeto executivo, ela é visual. Desliguem geometrias, paredes, todos os elementos decorativos e olhem a caixa estrutural do móvel. A gente também trabalha com aqui em camadas, ó, com underline na frente, que são as camadas criadas por nós, das coisas que nós temos dentro da biblioteca, então, e que vão ser fabricadas. Então, por exemplo, eu desligo o fundo, eu consigo ver exatamente. Se eu quero ver onde é cru e tal, por quê? Aquele menu dinâmico, a gente olhou só a parte de estruturas aqui, ó, né? Agora, aqui embaixo, nós temos várias coisas. Ah, qual furação da caixa eu quero? Qualquer uma dessa é dinâmica. Ah, eu quero botar parafuso e cavilha. Aqui não precisa nem do aplicar. Ó, literalmente ele vai parafusar. Tem ali o elemento. E é instantâneo. É um código limpo por dentro, né? Ah, eu quero laminação da caixa. Estou com aéreo, estou no mínimo, mas eu quero laminar só na frente porque eu vou tamponar. Só frontal. Ele vai me mostrar aqui. Lembre-se, aqui o aplicar é só por causa de velocidade. Você está falando de toda a estrutura, reconfigurar toda a estrutura. Então, por isso. Mas as demais opções... Ah, eu quero, na minha laminação de prateleiras, eu quero laminar frontal e atrás. Ele vai mostrar ali, conforme o que você escolher. A laminação da frente, mínima ou máxima também, né? Porque às vezes eu tenho frente igual, eu quero economizar fita. Enfim, é uma definição. Pode ou não aparecer para o usuário. Então, por exemplo, se eu mandar laminar o máximo, ele vai laminar literalmente tudo que ele pode, mas ele está te mostrando que existe um dente aqui, porque a ferramenta, da forma como foi cadastrada, está passando. Lembrando que também, em termos de configuração, é óbvio que a fábrica define coisas do tipo qual é o ataque, qual é a profundidade desse rebaixo dessa operação para chapas 15, 18, 25, tudo separado. Rasgos e rebaixos também separado conforme bitola para corpos de gaveta. Enfim, voltando aqui minha camada, eu vou ver o meu fundo. Bom, aqui, legal. Agora eu vou voltar aqui. Eu quero deixar como está e eu quero mostrar uma outra coisa. Como aquilo é só uma sugestão, nós vamos ser usuários agora. Eu quero fazer essa coisa com 2 metros. Tranquilo? O vão se estoura, define-se se vai ter limite de vão ou não, por hora não. Não acho necessário e vou lá dentro. Né? Vou eliminar essa prateleira, não quero usar. Agora eu vou usar aqui na estrutura uma divisória cortante. Tá? Então eu vou criar 2 vãos. E aqui eu vou criar uma prateleira e aqui outra prateleira. Agora, lembrando, aqui eu não estou criando engenharia. É que meio que se confunde, que fica a mesma coisa. Você lá criou a sugestão de uso inicial, mas o usuário, projetista, o arquiteto, designer, define como ele quer. Ah, eu quero fazer essas aqui, 2 portas. Então, ele marca que é uma divisória. E agora, lembre-se, eu disse, olha, ele vai cortar fundo. E ele vai cortar fundo daí nesse caso. Né? Certo? Então, isso aí é a parte aqui. Agora, voltando ao nosso editor, nós tínhamos aqueles nichos, que parecem desafiadores, tá? Nicho é, eu tenho um vãozinho embaixo desse aéreo, e daí multiplico ele para 2 portas, 3 portas e tal. Quanto mais sugestões de uso existirem, mais interessante fica para o usuário, né?
Então vamos criar esses caras aqui e deixar prontos para fazer o que quiser depois. Mesma coisa, aéreo. Estou aqui, como eu vou fazer uma porta só, eu vou botar 500, né? Porque senão a porta nem aparece. E sempre eu deixo o usuário alterar vãos. Então, aqui na divisão, a horizontal, eu preciso de uma divisória, porque eu quero um nicho embaixo. Então, eu vou inserir aqui. E vou dizer, proporcionalmente, que eu quero ela com 120 interno. Bem baixinho, tá? Para poder botar nessa sugestão de uso uma prateleira aqui. Aqui em cima, eu digo que eu quero uma porta. Pronto, criei, sem fórmulas, um nicho. Vamos pensar no duas portas. Mesma lógica, pode alterar vãos. Divisão. Horizontal apenas, por enquanto. Eu acho que dá para atender tranquilo. E daí eu digo a proporção. A proporção é 120, o nicho, né? E aqui eu vou dizer que eu quero uma prateleira. Beleza. Seleciono dois vãos, portas, duas portas. Criado um módulo. Agora eu quero fazer. Esse é mais desafiador, lembre-se, o consultor. Aí é uma questão de opção. Eu não quero passar essa base divisória inteira aqui, que eu acho que pode, conforme a proporção de uso lá, ficar muito empenado. Então, primeiro, eu vou dizer, ó, pode alterar o número de vãos, sim. Lembra-se, aquele 120, 1.200 lá para a gente ter uma proporção da divisória, né? E primeiro eu vou botar a divisória de novo, tá? E aqui eu vou dizer, então, a proporção 775. Aqui eu vou botar uma divisória, cuidado para não confundir com prateleira, né? Uma aqui e uma aqui. E a alturinha de vão inicial é 120. Lembrando, quando o usuário acessar, usar esse móvel, ele já vai estar pronto para ele usar. E se ele quiser mudar essa altura do nicho, ele vem aqui e faz exatamente a mesma coisa que eu fiz. Vamos colocar aqui uma prateleira, vamos colocar aqui outra prateleira nesses vão. Vamos botar uma porta invertida e aqui nós vamos colocar duas portas, ok? E por último, esse aqui, que é basicamente a mesma coisa, porém, eu vou dizer aqui, vou dizer 1.600, 1.500, podia ter botado 1.500. Não importa qual medida você bota aqui, é só para se achar. Pode alterar número de vãos. Então, divisões, eu vou botar uma divisória bem ao eixo. Na horizontal, uma divisória para o nicho. Divisória, furação de caixa, alinhamento na frente. Não é uma prateleira recuada. 120. Aqui eu vou dar uma prateleira, aqui outra prateleira. Seleciono duas portas. Fora as outras portas que eu nem explorei ainda para mostrar para vocês que faz qualquer tipo de porta, embutida, dupla. Ok. Será que isso deu certo? Acabei de criar toda uma linha aérea e fazendo toda uma explicação aqui. Quanto tempo seu funcionário, que tiver um breve treinamento de Catuli, consegue criar diversas sugestões, homes, hacks, painéis, o que vocês imaginarem. Criatividade é o limite. Então vamos de novo lá, superior dos aéreos de banho. Então vamos pegar então esse último que a gente criou e ele vai vir aqui, ó, todo formado com um nicho estrutural, como nós sugerimos lá. Abrindo. Coisa linda, né? E assim eu vou criando bibliotecas. Né? Ok, sem formas. Agora nós vamos para o desafio dos... eu vou pular... É porque é articuladora. Vamos pensar esse articulador aqui, ó. Duas portas. Não, eu queria um duplo para ser mais bonito. Tá, vamos fazer esse aqui, ó. Que ele é só um articulado, mas com uma porta única e uma divisória ao centro. Então, isso aqui a gente faz aqui, ó. É um pouquinho mais... um pouquinho diferente, mas é a mesma estrutura, porque é um aéreo, né? Eu vou dizer que pode alterar e vou dizer aqui, ó, que eu tenho uma divisão no meio. Eu poderia sugerir já uma divisão com divisão de fundo, mas não é a minha sugestão. Como é um articulador, eu acho que vai para a telheira, né? Deixa eu olhar aqui. Ele está com 47 de entrada. Ah, mas para articulador tá certo. Então, normalmente, tá? Eu viria aqui, ó, e eu consigo botar uma porta articulada.
o que não me adianta. Lembre-se, ó, clique e segure, ele vai te dar as opções para uma articulada dupla. Pronto, inseriu aqui. Vamos lá. É bem interessante porque esse sistema do duplo a gente vai usar agora nos inferiores ali também. Eu quero só mostrar depois como é o balcões para vocês entenderem o quão avançado é. Ó, a gente criou esse cara aqui. Vamos jogar ele para a tela. Ele é baixinho mesmo, né? 47 era o que eu tinha no 50 lá. E ele já vem com as frentes corretamente, com as dobradiças como eu preciso. Outro desafio bem complicado, entre aspas. Vamos fazer esse aéreo duplo aqui, ó, deslizante. Vai ter uma divisória. A outra sugestão é sem uma divisória no meio, mas enfim, vamos mostrar como é que é um aéreo de correr. Poderia ser com nicho embaixo e tal. A criatividade de vocês é o que determina. Então, por exemplo, eu vou fazer ele um pouco maior aqui, 1.400, enfim, só para proporcionalmente ficar mais bonito para mim. E vou colocar uma divisória. Opa, errei uma coisa. Construir aéreo deslizante. Desculpem, tá? Peguei aéreo normal. O deslizante realmente é tratado separadamente, né? Então, vou fazer de novo aqui ele com 1,20 que seja, tá? Porque o deslizante vai pensar, bom, eu já sei que eu vou receber portas de correr. Então, a gente trabalha um pouquinho diferente. Esta divisória aqui não é a mesma que estava antes lá. Ela já é um recuo correto para os trilhos. Então, beleza. Fiz ele ali e eu vou colocar também prateleira. Não me lembro quanto é a medida que eu botei de sugestão inicial. Agora, como botar portas de correr? Não existe na nossa engenharia, nossa lógica de trabalho, aquele esquema de ponto a ponto, frentes e tal. Nada disso. É tudo assim, ó. Clica, segura e arrasta. Eu selecionei tudo aqui e eu vou vir aqui em portas. Já vai ter o conjunto possível para esse vão. Se o vão fosse maior, poderia botar 3 portas e tal. Aqui estão as baixas. Se eu quiser trocar para as altas, porque muda os kits, sugestão. Clico aqui, inserir, ok. Só para mostrar na tela. Muito, muito simples. Isso vale para... A lógica é igual para qualquer roupeiro, para qualquer armário. O que você quiser criar, pode criar com aquela lógica ali. Selecionar tudo e deu. Então, criamos esse de correr aqui. O de correr já vai ter o recuo dos dispositivos, né, do trilho. Uma forma fácil é tirar a frente, e a gente consegue tirar a camada da frente, consegue ver. Então, é uma sugestão interessante, mas eu acho que eu deveria sugerir 2 prateleiras iniciais, tá? Porque é só uma sugestão, o que ele quiser botar. Cantos. Cantos é divertido. Então, o que eu estou pensando em cantos aqui? Ó? Canto reto esquerdo, uma porta, direito, uma porta, esquerdo 2 portas e direito 2 portas. Vamos criar essas crianças. Por óbvio, o canto tem uma estrutura própria. Então, aéreo, canto. Vamos criar o esquerdo. Pode alterar. Eu vou sugerir que ele tenha... tem que ser na múltipla aqui, né? Construtiva, prateleira de canto, porque daí veio prateleiras diferentes, já sugerindo para mim, olha, recomende canto, porque a lógica é canto. E eu quero botar 2. Como é que eu boto portas de canto agora? Lembrando o móvel, ó, ele é um canto reto esquerdo, para ver lá. Lembra-se aquela lógica de seleciona todos os vãos, estando aqui ó, na aba divisão, arrasta, funciona, que é uma beleza. Vamos em portas. As primeiras portas que vão aparecer aqui justamente são as de cantos, nesse caso, superiores. Mas todas as outras portas possíveis da biblioteca também estão ali. Então aqui ó, já tem o conjuntinho pronto. Ó, uma porta, canto esquerdo. Criado. Agora o canto direito. Qual é a diferença? O lado da porta. Pode alterar. Divisão múltiplo. Eu vou botar a minha consultiva recuada aqui como sugestão. E deu. E seleciona tudo nas portas, em vez da esquerda, à direita de uma folha. Pronto. Aqui, módulo consultor, aéreo canto. Eu vou aumentar um pouquinho, porque como vai ser 2 portas, vai que não cai na medida para me dar lá, né? Então, divisão, inserção múltipla, sugestão para o usuário é prateleiras de canto.
e eu vou inserir 2. Aqui é o esquerdo. Ó, tá vendo que ele já filtrou, sabendo que, olha, nesse vão nem cabe uma folha só. Então, esquerdo aqui. Ok. E o último, e daí a gente vai olhar no 3D e vamos ver o quanto é avançado esses cantos, por exemplo, né? Então, eu vou fazer ele aqui, 1500, que nem eu fiz antes. Não importa a medida, é realmente para ficar mais lógico com o que eu estou desenhando. Vamos aqui usar a prateleira consultiva. 2. Seleciona. Portas. Agora, direito. Ok, vamos atualizar e olhar os cantos. É bem interessante as opções. Mostrando na prática aqui, tá? Sem edição de vídeo, sem nada. Não é faz de conta. Então, pensando aqui digamos esse direito aqui, tá? Que nós criamos. Camadas desligadas, só isso, né? Visualização, tá? Não é erro de engenharia. Tá ali, tá o cara ali. Beleza. Vamos olhar uma coisinha divertida. Eu vou ocultar e mostrar para vocês. Então, ó, cara, é só olhar o 3D fiel ao que vai ser produzido. Então, eu estou usando esta dobradiça aqui. Lá na configuração de fábrica, você definiu qual é a sua dobradiça padrão de entrada. Está aqui, ó, tipo de dobradiça. Então, a padrão está a de canto reto mesmo. Porém, tem a segunda opção, aquela que vai na coluninha. Se o usuário escolher aqui, ó, vai trocar e vai criar a coluna e vai recuar a prateleira. Por isso aquela prateleira especial lá, tá? E o móvel adjacente aqui, ó, na opção, nada mais é do que a medida no móvel que vai encontrar, sei lá, 330, vai encontrar com, ele vai recompor, tá? Eu vou dar um comando aqui, porque teve uma coisa que eu ainda não mostrei dessas opções. Ctrl T, ó, só para voltar as peças. Ctrl T, seleciona absolutamente tudo que está no 3D, ó, oculta, ó, de novo, volta todos. Então, aqui eu tenho a aba dimensões, eu poderia colocar todas essas variáveis de apoio na aba dimensões, logo aqui embaixo, mas daí eu tenho que botar a letrinha Z para a ordem alfabética ficar abaixo e tal. Enfim, eu gostaria de poder tirar essa opção de escalar do usuário aqui, visível, só atrapalha, mas não é possível. Então eu coloquei, ó, dimensões, customização. Aqui ele está me dizendo qual é a divisória interna que está setada, para a gente saber sempre, a qualquer momento, qual espessura eu estou usando. Posso trocar essa espessura, aí sim, infelizmente, pelo configurador de dimensões. Eu não fui lá mostrar para vocês, mas ele está aqui e daí pede aqui, ó, obrigatório a espessura das divisórias e outros parâmetros para usuário. Aqui é basicamente tudo do usuário. Qual as coberturas e tal, qual a inserção, canal LED, enfim, tá? É bem simples. Por quê? Porque aqui no configurador o consultor de armários, essa aba estrutura, ela é dinâmica a variável, ela pesca a informação que eu quero no ambiente 3D, minhas fórmulas. Esta aqui, portas, mesma coisa, show de bola. Mas infelizmente, gente, por hora, talvez a Promob corrija esse bugzinho, a variável para o interno, ela não aceita fórmulas, ela aceita, puxa um atributo, ela sempre espera que aquele atributo, que é uma variável, enfim, seja algo constante, um número já pronto, ela não resolve a fórmula. Talvez eles corrijam, enfim. Então, por isso, por hora, eu tenho que deixar aqui nas propriedades esta informação para te lembrar que se você, as divisórias internas, divisória, não prateleira, não aquelas também que você compôs lá, quer dizer, eu deixei para não dar confusão, porque eu poderia, mas enfim. Quando corrigirem esse problema de leitura de fórmulas, aí eu já elimino isso aqui e somente aqui pelo modelo tudo vai funcionar, tá? Todas essas opções. Mas infelizmente, por hora, o bug não me permite. Então, aqui, por exemplo, no caso de um aéreo, eu tenho aqui, ó, a altura do fechamento. Então, por exemplo, o que é isso? Ele cria aqui já um fechamento. E poderiam ser vários tipos diferentes, com furação e tal. E a questão, tá cru? Sim, porque a lateral, eu já sei que é. Se eu disser que eu quero laminar máximo, aí ela vai fechar, ó. Não tem nada demais. Se eu disser que eu quero laminar só frontal, aí eu vou economizar. É uma opção, tá? Conforme você quiser. Então, vou deixar aqui, frontal e tal. Porém, lembre-se, eu estou com esse fechamento aqui. E se eu inverter
essa caixa. Lembre-se, inverter a forma construtiva. Será que vai funcionar? Como é que vai se comportar o fechamento? Ele vai formar simplesmente o clássico. Legal, né? Lembrando que eu poderia chegar nesse aéreo e colocar a largura que eu quisesse. Ó, né? Bom, vamos ser um pouquinho menos, mais, uns 600 que seja. E vamos fazer um consultor aqui, ó. Não vou nem botar essa para ter interno, só para ser rápido, ó. Eu como usuário, eu já estou ajeitando aqui. Desse lado eu quero portas para... a gente estava fazendo, né, um aéreo... Nem me lembro direito, acho, né? Direito. Aqui. E aqui eu quero 2 portas. Seria... E posso depois botar os internos. Olha como o fechamento já começou a ficar legal, né? Isso é uma biblioteca dinâmica. Eu não botei as prateleiras lá, tá? Só isso, mas só para ser rápido para vocês. Agora, voltando aqui, vamos para os inferiores, que tem bem mais coisa legal. Eu vou fazer só um rapidamente, porque a lógica é absolutamente a mesma, tá? Mas só para mostrar as possibilidades. Então, módulo construtor. Vou fazer agora o quê? Um balcão. Aí eu tenho lá balcão de canto, deslizante, tem alguns especiais como vazado, com só travessinhas embaixo, vazado já com uma tampinha para caixa de gordura. Quero fazer uma linha de balcões, vai ter 2 travessas e uma base removível ali solta para eventualmente acessar a caixa de gordura. Ou balcão para criado, porque daí o tampo é fixo em cima, né? Mas enfim, e mesmo esses, todos os móveis se viram para essas estruturas quando eu quiser. Balcão, tá? Então, eu vou dizer que pode alterar o número de vãos. Vou dar uma sugestão inicial, né, de prateleira, a minha construtiva aqui. Eu nem precisava ter ido aqui, ó, podia ter ido aqui, porque eu só vou botar uma, ó, deu? E vou fazer aqui portas, 2 portas, deu? Vamos olhar o que os inferiores nos dão de opções dinâmicas. Nós temos então, lá no banho e lavanderia, eu não vou mostrar os mais complexos ali, roupeiro e tal, mas a lógica é a mesma, né? E vocês podem simplesmente baixar a biblioteca e olhar. Quem tem Catlog consegue facilmente ver isso. Tá, veio o meu balcão ali. Olha minhas questões com travessas. Né? Tem um bugzinho do Promove aqui. Da abertura, olha, sempre fica 1 quando a gente arrasta. Enfim, eu tenho a opção aqui, como é que é a abertura, fechar todos. Daí ele fica alinhado. Questão de toque. Ó, tô com a travessinha horizontal lá e tal. Eu vou tirar já a parede, porque eu não quero ver ela. E aqui vou mostrar para vocês o modelo estruturas. O que agrega, no caso, quando é um inferior? Agrega travessa frontal, travessa traseira. Beleza. O que elas fazem? As outras é as mesmas de antes, tá? Se na travessa frontal eu quiser usar qualquer uma dessas opções, padrão, embutida, batente, embutida, apoiada, usinada, comunicação com o usuário, deixe ele fazer como ele quiser. Ou calha, eu chamo de calha e não cava, eu acho o nome errado, cava, mas enfim. Então eu posso fazer ela industrial, quando eu não consigo cortar peças muito fininhas, mas daí eu dou o corte e faço o frontal alinhar. Posso de alumínio, a clássica, marcenaria, que eu posso, ou usinado, que eu quero realmente fazer a cava do lado. Vou deixar a marcenaria aqui para vocês entenderem. Ok. Eu vou fazer o estilo do móvel que eu vejo bastante lá no Nordeste, que é o seguinte. Vou usar a opção avançado, sem fundo, com esses apoios aqui, ó, tá? Tá vendo que ele não está gastando processamento, ele já está mais ou menos caminhando, vai parecer que está tudo errado ali, mas não, ele ainda não reprocessou isso aqui, tá? E agora eu vou dizer também que a travessa atrás é 100, tá? Podia fazer ela, eu não mostrei o menu, né? A traseira eu poderia fazer horizontal, né? Depois eu mostro o que essa base faz. A vertical ou recuada, que é ela simplesmente baixa para encaixe de granitos e tal, muito usado em alguns lugares que a pedra já é instalada. Aqui no sul não é normal. Então essas foram as opções. Vamos aplicar. Beleza, agora eu tenho cava ali, o desafio da cava. Bom, tá tudo errado, né? Essa porta aí não deu muito certo. Vamos brincar com esse móvel. Então, já que é calha, vamos colocar 2 metros, né?
Ele vai tirar a minha porta. Beleza. Então, eu vou configurar. Eu poderia fazer todas essas sugestões já em móveis pré-prontos lá no menu, tranquilamente. É uma opção, mas mostrando as possibilidades. Eu poderia dividir aqui cortante ou componível, não importa, mas eu vou ser extremamente exagerado, fazer como móvel marcenaria, e vou tirar aqui, né, isso que não tem utilidade, e eu vou criar aqui, ó, divisória travessa. Por que travessa? Porque vai bater na travessa. Ela é a primeira opção. A outra divisória aqui, nesse caso, ela é para, por exemplo, uma colmeia, uma coisa assim. Ah, eu tenho uma divisória horizontal, quero botar mais uma aqui, é ela. Mas na prática, se eu quero divisória do móvel, é travessa. E vou colocar assim. Eu poderia vir aqui e fazer o clássico editar vãos? Poderia. Aí eu vou fazer horizontal. Ah, eu quero uma prateleira aqui, uma aqui, só para não ficar estranho, tá? E eu vou sugerir só o seguinte, ó. Eu acho que esse aqui tá muito grande. Aí, agora ficou legal. Não, que seja. Beleza. Seleciono aqui esses dois. Portas. Que daria portas normais. Porém, eu vou dizer as portas de calha, tá? Inserir duas portas calha. Inserir, eu poderia botar calha articulada e tal. Na verdade, eu podia fazer isso, né? Ah, mas rapidinho aqui, não vou mostrar isso, mas é bem simples. É só escolher qual porta você quer aplicar para aquele móvel. Ah, é porta calha, então ela vai compor ali, conforme os parâmetros de altura, passagem que você definir. Mas lembre-se, é mais avançado do que isso. Nós temos aqui, então, para o usuário, também a altura de rodapé. Em qualquer instante, ele pode ligar rodapé. Então, por exemplo, vou ligar aqui 70 milímetros ou qualquer altura. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reconfigurar e colocar um rodapé já usinado aqui. Tá? Só que é um rodapé usinado de verdade, alinhado de verdade. Pode ir lá olhar o detalhe que for. Conforme a caixa construtiva que você escolher, ele vai formar. Só que eu quero ser um pouquinho mais exagerado. Meu móvel eu quero fabricar todo invertido. Então, vamos colocar aqui, ó, inversa. Nesse caso clássico, eu não vou mostrar as dinâmicas, mas basicamente é aquilo. As externas ficam com a opção da bitola que você escolher e as internas ficam com... Lembrando, aqui nesse instante gasta processamento? Bom, gasta. É o momento de tomar um gole, um cafezinho e tal. Mas qual a vantagem? A vantagem é que eu consigo ter garantia de que está tudo correto. Por quê? Aí ele vai criar um lastro rodapé efetivo, como precisa ser conforme o caso. Teria que tirar a camada piso aqui. Camada piso, mostrando ali um lastro gigante. Existem coisas mais evoluídas, que é lastro duplo e tal, conforme daí largura, alguns parâmetros ali. Esta é uma das brincadeiras que dá para fazer nos móveis. Então, você pode criar o que você quiser. Aqui eu tenho já vários prontos aqui de sugestões. Existe a aba sob medida, aí com estruturas pré-prontas para já vir e desenhando, né? Enfim. E vários outros detalhes. A biblioteca mais evoluída do planeta é a nossa. Obrigado. Seja um parceiro da Smart Cabinets. Oferecemos nossa solução Studio 3D Express, que engloba biblioteca, relatórios, RPs e comunicação industrial. Mesmo que você já tenha alguma biblioteca própria, você pode facilmente implantar a nossa. Muito obrigado e até a próxima!